Olha, gente, pode ter certeza, mais astuto e mais inteligente do que eu e você é o capiroto. E ele tem muita experiência, ele está há muito tempo na terra, e ele já elaborou planos, estratégias, ele já fez muita coisa para destruir a igreja de Jesus. Desde lá, no início da igreja primitiva, o Coliseu, os leões, aqueles que foram queimados, o diabo tentou parar, mas a verdade é que ele nunca conseguiu, porque mais forte é aquele que está conosco, aquele que respalda a igreja, do que o inimigo que está no mundo tentando nos derrubar. Só que o que eu quero te dizer é que existem duas forças, dois lados, digamos assim. Ainda que você não acredite, mas o fato de você não acreditar não anula a realidade que existe. Existe Deus e existe o diabo, ok? O Lúcifer, o encardido, o que não vale nada, aquele que é como se fosse um cachorrinho na coleira de Deus. Amém? Só que esse cachorrinho que não vale nada, se você não cuidar, ele pode machucar você, principalmente no que diz respeito à sua vida com Deus. Sabe, à medida que o tempo vai passando, é possível perceber que o diabo vai inovando nas suas estratégias, para cada vez mais destruir os filhos de Deus, e cada vez mais afastar vocês da presença. Muita gente pensa que o diabo quer levar você para o satanismo. Muita gente pensa que o diabo quer levar você para um terreiro, para você raspar a cabeça, beber sangue de galinha, sangue de bode, essas coisas. Obviamente, algumas pessoas chegam nesse nível, mas saiba que para o diabo te paralisar e impedir que você desfrute do evangelho do Senhor, ele não precisa te levar a esse ponto. Ele pode fazer com que, mesmo dentro da igreja, você não viva o evangelho. Ele pode fazer com que você, ainda que dentro de um ambiente como esse, não desfrute da presença, não desfrute do reino. Então, essas duas forças, esses dois lados, eles tentam nos influenciar. Deus, através do Espírito Santo, quer transmitir para nós a fé, o poder, a unção, a glória, a simplicidade, a influência do reino. E de contrapartida, o diabo também quer influenciar as nossas vidas, com ódio, com tristeza, com depressão, com muitas coisas. Eu quero falar de uma estratégia muito específica que o inimigo usa na tentativa de paralisar você. Eu quero falar nessa noite sobre o medo. O medo. Por mais que você bata no peito e diga que é o machão, te garanto, existem algumas coisinhas que você tem medo. Porque o medo é algo que Deus colocou dentro de nós. Presta atenção, não é heresia. O medo é algo que Deus colocou dentro do ser humano como uma espécie de sensor. O medo, ele pode ser bom para você em muitos casos. Por exemplo, imagina que você suba lá no Morro do Careca. É alto lá, sim ou não? Amém. Você já foi lá, Wesley? Morro do Careca? É alto, cara. É alto. Quem já foi lá? Amém. Então eu vou perguntar de novo. O Morro do Careca é alto? Amém. Vamos trabalhar, vamos entrar junto na pregação. Amém. Eu te garanto que você vai querer fazer muitas coisas lá em cima. Você vai querer fazer uma oração, devocional, tocar um violão, tirar umas fotos. Tem muita coisa, ou não, talvez não tenha muita coisa. Mas eu te garanto que tem uma coisa que você não vai querer fazer lá no Morro do Careca: se jogar. Se você desejar isso, me procura. A gente vai ter que orar. Porque ninguém em sã consciência vai subir em um lugar tão alto e desejar se jogar. Porque o medo vai acender, o sensorzinho vai ligar. Ei, cara, não se joga. Se você se jogar, vai dar ruim.
vai acontecer o mesmo que aconteceu com o tomatinho vermelho. Tomatinho vermelho. Foi esmagado, não foi o tomatinho? Triste fim do tomatinho vermelho. E o mesmo vai acontecer com quem se jogar lá de cima. Vai. Entendeu? Então você não se joga porque tem um alerta dentro de você. Ok? Você vai, por exemplo, num zoológico. Você está lá vendo os animais. Nossa, que lindos os animaizinhos, né? Todos os animaizinhos, os seres que o Senhor criou. Aí você para de repente lá em frente ao leão. Um leão. O leão é brabo? Tá, o leão é brabo, deixa eu afirmar para vocês. Se você não sabe me responder, eu respondo para você. É brabo, é feroz. Amém? Você tem um leão no seu quintal? A não ser que você fosse filho de um sheik, muito, né? Aí... Mas não, porque não é natural, não é normal que a gente venha dividir espaço com o leão. Então eu duvido que lá no zoológico, por exemplo, você enfrente ao lugar ali do leão, você vai querer pular a proteção e cair lá, junto com o leão. Você vai querer fazer isso? Não vai querer, porque existe dentro de você um senso, um medo, que te impede de fazer essa loucura. Então entenda que até um certo ponto, o medo é bom, porque ele preserva você de muitos problemas. Ok? Você não tem medo de um carro em movimento? Imagina que o carro está 100 por hora, você vai se jogar na frente do carro? Não vai, amém, glória a Deus. Porque esse sensor acende e ele diz: ei, não faz isso porque senão você vai se dar mal. Então o medo até um certo ponto é algo legal. Ele nos preserva de muitos problemas. Só que o medo só é bom até um certo ponto. Até o momento que ele serve para nós de aviso, serve para nós de sensor. Chega uma hora que ele sai desse limite saudável e ele entra em uma esfera tóxica, prejudicial para a sua vida com Deus. Eu não quero falar desse tipo de medo, eu quero falar dos medos que se instalam no mais profundo da sua alma. E esses medos são capazes de impedir você de viver, de ganhar. Esses medos são capazes de paralisar você. Eles podem fazer com que você perca aquilo que constantemente você poderia estar ganhando, mas ele te paralisa. Ok, gente? Então nesse instinto de sobrevivência, ok, o problema é quando ele se torna uma prisão. E eu não estou falando fiado aqui não, cara. Eu trabalho com pessoas, e não é somente jovens, acredite, adultos carregam medos, e por conta disso são travados, impedidos de fazerem algumas coisas. A gente vai desenvolver um pouco mais essa questão. Vamos lá. Eu quero ler com você o Salmo 56, no versículo 3. Salmo 56, versículo 3. Salmo 56, 3. Olha só, você que não tem a Bíblia, pode acompanhar no telão também. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em Ti. Quando eu tiver medo, porém eu confiarei em Ti. Essa fala do salmista nos faz entender que nós, como seres humanos, estamos sujeitos a sentirmos esses medos. Você não é um robô feito de aço, que está programado para sempre ter fé, sempre confiar, nunca temer. Não, você é um ser humano e você tem sentimentos, você tem emoções, tem uma alma dentro de você. Então não é que você não vai ter medo, a questão é que quando o medo vier, Deus espera que você, na hora, tire os olhos das ondas que te fazem afundar e olhe para aquele que te chamou, que é também aquele que te sustenta.
antes de você focar no medo, ei, olha para aquele que te chamou e confia. Às vezes o Senhor quer que você viva, às vezes não, certamente o Senhor quer que você viva o sobrenatural, mas por vezes quando Ele te chama para andar sobre as águas, você ignora aquele que te chamou, começa a olhar para as circunstâncias, o mar agitado, as ondas que estão batendo, e nessa hora você teme mais do que confia. Lá em Naum 1:7, nós vamos ler o seguinte, Naum capítulo 1, versículo 7, veja só: o Senhor é bom, é forte refúgio quando vem a aflição, está perto dos que nele confiam. Está dizendo mais uma vez, é forte refúgio quando vem a aflição, porque a aflição, o medo vai aparecer, mas ei, saiba que você tem um castelo forte, uma fortaleza para você se abrigar. Está dizendo, Ele é forte refúgio quando vem a aflição, e olha o detalhe, Ele está perto dos que nele confiam. O Senhor sabe exatamente quem confia e quem não confia. E aqui está dizendo que Ele se faz presente, Ele está perto daqueles que verdadeiramente confiam nele. Se vem a aflição, vem o medo, e de verdade, você não confia que o Senhor pode te guardar? Talvez você esteja sozinho aí. Agora, quando vem o medo, a aflição, mas você sabe, eu não vou temer porque eu tenho alguém que me protege, que me guarda. Ele não dorme, Ele não descansa, Ele não cochila, Ele não prega os olhos, Ele te guarda. Então sempre que você deposita confiança em Deus, nunca Ele desampara você. Nunca Ele vai te deixar na mão. Uma vez que você confiou, o medo bateu na porta, mas você disse, ei Deus, meu Pai, eu confio em Ti. Perto está dos que confiam nele. Ok, gente? Amém? Eu quero te dizer o seguinte, lá em Jó 3:25, vamos ler juntos? Jó 3:25. Mais uma vez, se você não tiver a sua Bíblia, eu faço questão que você acompanhe no telão. Jó 3:25. Jó 3:25. Diz assim, Jó 3:25. Jó declara o seguinte: o que sempre temi veio sobre mim, o que tanto receava me aconteceu. Não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, só aflição. Quem aqui conhece a história de Jó? Faz um sinalzinho com a sua mão. Jó, a gente aprende, os pastores falam e pregam sobre isso. Ele foi muito bem sucedido, ele teve terras, ele teve muitas propriedades, ele teve uma família linda. Jó teve tudo, Jó tinha dinheiro, Jó era bem resolvido, financeiramente falando, no aspecto familiar, tinha filhos e filhas, era um cara feliz, tinha do bom e do melhor. Só que esse mesmo Jó que tinha tudo isso, a Bíblia vai dizer que em um determinado momento, ele perde tudo, perde animais, perde bens, perde terras, perde a família, tinha tudo, e de repente, perdeu tudo. Mas nós acabamos de ler o motivo, a razão dele ter perdido tudo. O texto diz, o que sempre temi veio sobre mim, o que tanto receava me aconteceu. Olha, Jó, ainda que tivesse tudo do bom, ainda que tivesse dinheiro, família, casas, terras, animais,
Talvez as pessoas que estavam ao redor dele não conseguiam perceber, mas dentro dele existia um medo. E não era um medo qualquer. Você acabou de ler, o que sempre temia, ou seja, ele viveu a vida dele acreditando que em algum momento ele poderia perder tudo aquilo que ele tinha. O que sempre temi veio sobre mim. O que tanto eu receava me aconteceu. Isso é tão sério que tudo aquilo que você tem medo, Jó tinha medo de perder a família, perder os bens, perder os animais, e o que ele mais temia aconteceu. Aquilo que você mais teme pode se tornar realidade na sua vida. Você teme ficar doente? Isso pode acontecer com você. Você teme perder a sua família? Isso pode acontecer com você. Você teme não ser ninguém na vida, não fazer uma faculdade, não ter um trabalho, não ter uma empresa? Você teme isso? Você teme o futuro? Isso pode acontecer com você. O que eu mais temia me aconteceu, diz o texto. Eu preciso que você saiba que assim como existe a fé, e a fé nada mais é do que uma certeza, uma convicção, e nós consideramos isso crer. Fé é crer, é acreditar. Da mesma forma, o medo é uma crença, só que é o oposto da fé. A fé diz que você vai conquistar, a fé diz que você tem saúde, a fé diz que você tem uma vida abundante, porque foi para isso que Jesus veio, para te dar vida e vida com abundância. Então quando você projeta a sua vida com essa fé, isso se torna real na sua vida. Você vive a abundância, você vive a saúde do Senhor, você vive aquilo que está escrito na palavra, porque você se apropria pela fé, você decide crer. Agora, quando você tem medo, você também está realizando uma fé, você está realizando uma crença, só que não é boa. Tanto a fé em Deus, como também o medo, vão trazer resultados sobre a sua vida. Está vendo o quanto é forte? Está vendo o quanto é importante? Quantos estão vivendo uma vida totalmente destruída, porque ao invés de confiarem no Senhor, decidiram dar foco para os medos. E os medos, o que mais temiam, aconteceu. Cuidado você. Tem meninas aqui, tem moças, tem mulheres. Cuidado com o que você carrega no seu coração. Medo de nunca construir uma família. Talvez porque a sua família nunca deu certo, você não tem exemplo. Pais divorciados, e você teme que isso aconteça com você também. Cuidado. O que eu mais temia me aconteceu. O Senhor está falando com alguém. Amém, gente? Vamos continuar. O que cremos acontece, ok? Amém, gente? Seja pela fé ou seja pelo medo, o que cremos acontece. Existem 3 tipos de medos mais comuns. Medo do futuro, principalmente entre os jovens. Esses são os medos mais comuns. Medo do futuro, a famosa ansiedade. O cara olha lá para frente, ele não consegue ver as coisas e bate um desespero, aquele frio na barriga, o coração acelera porque ele tem medo do futuro. É uma incerteza para ele, é uma interrogação imensa. Medo de não ser aceito é o que eu mais percebo entre os jovens. Medo de não ser aceito por um determinado grupo, por determinadas pessoas. E nisso ele deixa de ser quem verdadeiramente é, para se moldar a gostos de terceiros, simplesmente para ser aceito. Então ele não vive na realidade quem ele é. Ele coloca uma fantasia, ele se molda segundo a vontade dos outros, porque ele carrega uma necessidade de ser aceito. Eu sempre gosto de dizer que nesse caso, obviamente eu não estou aqui banalizando a questão da rejeição. Eu sei que existem situações complexas de fato, abandonos, traumas que a pessoa vive, e essa raiz de geração aflora agora na fase adulta, na juventude. Não estou querendo banalizar, mas na maioria das vezes a rejeição se resolve a partir do momento que você compreende que aquele que te aceita e te ama é muito maior do que aqueles que rejeitam e não aceitam você.
Quando você entende que você é chamado de filho, que Deus te ama, que você tem um pai, Ele te guarda, Ele te protege, você é aceito por Ele. Efésios 1:4 diz que antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor já havia escolhido você. Desde antes mesmo de você nascer, o Senhor já havia te escolhido. Você é filho amado. Quando você entende que Deus, maior que tudo, te ama e te aceita, as rejeições aqui da terra das pessoas se tornam insignificantes, elas perdem o valor, ok? Imagina que o Neymar vem jogar bola aqui na praia de Balneário, ele chega lá na praia, tem um grupinho fazendo time, e aí são selecionados os jogadores e o Neymar fica de fora. Você acha que ele vai ficar ofendido? Rapaz, pouco importa, ganhou a vida no futebol, tem nome, tem carreira, jogou nos principais times. Você acha que ele vai ligar porque a galera da praia não está querendo que ele jogue? Ele vai seguir a vida, porque maior são os que aceitaram ele. Se eu não me engano, eu não sou muito ligado em futebol, mas ele jogou no Barcelona, sim ou não? Barcelona, jogou no Flamengo, Timão. Não? Talvez no fim de carreira, né? Não, gente, estou falando de Timão, ok? Santos não entra, estou falando de Timão. Brincadeira. Santos é Timão, amém? O que eu quero te dizer é que Neymar, cara, já jogou em grandes times, pouco importa se a galera da praia não quer que ele jogue, ok? Ganhou a vida, está milionário, bilionário. E outro medo de não cumprir os desafios da vida. Muitas das vezes, os próprios pais colocam sobre a gente um fardo, expectativas, e a gente fica preso. Meu Deus, eu preciso cumprir as expectativas dos meus pais. Às vezes você quer ser arquiteto, engenheiro, dentista, sei lá, e o teu pai quer que você seja médico. Você vai se entristecer, vai passar por cima da sua vontade, do seu gosto, para se submeter a uma vontade que nem a sua. Isso não tem a ver com rebeldia. Isso não tem a ver com rebeldia. A vontade de Deus é que você cresça, que você evolua, que você tenha a sua própria família, deixe os seus pais, deixará o homem, pai e mãe. Você que está velhão aí, está morando com os pais, Deus te ama, eu também te amo, mas deixará o homem, o pai e a mãe, iniciar a sua mulher, e eles serão uma só carne. Então Deus quer que você construa a sua vida, tenha a sua família, viva a sua vida. Isso é um problema. Quantos jovens eu atendo e eu ouço, eu quero fazer isso, mas tem uma expectativa sobre mim, e eu fico sufocado porque eu tenho que cumprir, porque se eu não fizer isso, parece que... Está entendendo? Então eu quero falar agora, na Bíblia, como que a gente faz para vencer esses medos. Existem algumas questões. A primeira, para que você possa vencer esses medos que surgem, você precisa entender que você não está sozinho. Se você estiver anotando essa mensagem, eu aconselho que você anote isso, é o primeiro tópico. Para que você possa vencer o medo, é necessário que você entenda que você não está sozinho. Vamos ler o texto de Provérbios 17:17. Provérbios 17:17. Olha só, o amigo é sempre leal, e um irmão nasce na hora da dificuldade. Ei, um amigo é sempre leal. Deus não deseja de forma alguma que você se isole. Deus não quer que você seja um lobo solitário, tipo, qual é o nome daquele cara? O Chuck Norris. No filme dos mercenários, ele aparece lá, destrói todo mundo, aí no final ele aparece sozinho. Cara, isso é só em filme. Ninguém que anda sozinho consegue vencer na vida. Deus tem expectativa que você tenha amigos aqui, amigos de verdade, ok? Amigos leais.
Porque no dia do medo, no dia do temor, no dia da dificuldade, você vai ter pessoas onde você pode se apoiar, pessoas que podem te ajudar. É melhor que sejam dois, diz a palavra, porque se um cair, o outro levanta. Deus deseja que você tenha amigos, pessoas de confiança. E esses amigos leais, alguns são promovidos a um cargo muito maior. O amigo é sempre leal, e um irmão nasce na hora da dificuldade, nos momentos difíceis da tua vida. Os que permanecem do teu lado, a Bíblia diz que nessa hora é capaz de você ganhar um irmão. A Bíblia diz que existem amigos que são mais chegados do que os irmãos. Então Deus tem expectativa que você não ande sozinho, mas que você tenha amigo. Detalhe, amigos leais, amigos que protegem você na sua ausência, e não aqueles que falam mal de você, não aqueles falsos que dizem te amar, mas quando você vira as costas, falam mal de você. Posso te falar uma coisa? Para você entender quem são as pessoas que te cercam, quem fala mal dos outros para você, em algum momento vai falar mal de você para os outros. Então saiba filtrar e selecionar muito bem as suas amizades. Aplauda o Senhor. São os amigos leais que o Senhor quer colocar ao seu lado. Sabe, eu quero te dizer o seguinte: muita gente por muito tempo teve medo de ler o livro do Apocalipse. Por quê? Falavam que era demoníaco. Falavam, não, eu já ouvi isso. Não lê, que tu vai ficar meio louco, meio aloprado, cara. Sabe, o livro de Apocalipse, ou Revelação, ele fala sobre questões passadas, questões presentes e também questões futuras. E sabe, sobre o futuro, quando você lê o Apocalipse, é muito lindo, porque se você não gosta de spoiler, não leia. Tem gente que não gosta de spoiler. Agora, se você pouco se importa com spoiler, vai lá ler. Quando você lê Apocalipse, você sabe que o time que você decidiu jogar, os filhos de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vence no final. Ela vence. Você já entra em um time vencedor. Lá está escrito que a igreja triunfou, a igreja venceu. Você não está sozinho, você faz parte de um time vencedor, cara. Vencedor. Sabe, você vai ver a palavra dizendo assim, ó: sobre todas essas coisas, somos mais que vencedores. Mais que vencedor. A essência dessa afirmação é que, independente da situação que você viva, sobre todas essas coisas, você é mais que vencedor. E quando a Bíblia traz essa afirmação, o que ela está querendo nos dizer é que você é um vencedor consolidado. Você é um vencedor que, independente da briga que você entrar, do gigante que aparecer diante de você, você já venceu. Quando a Bíblia diz que você é mais que vencedor, ela está te dando a garantia que, independente do gigante que você tiver que enfrentar, sobre todos, o Senhor já te estabeleceu como vencedor. É como mais ou menos um lutador de MMA que vai entrar ali para uma luta, e ele já entra sabendo que ele já venceu. Ele tem a garantia de que ele vai lutar, mas ele já venceu. Essa é a expectativa de Deus sobre você. Você vai ter que lutar. Não é que você vai ficar sentado no sofá agora e tudo vai cair do céu. Só chuva, irmão. Deus tem expectativa sobre você. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te, tem a sua parte. Mas quando você se move, a palavra diz que Ele é a sua sombra direita. Ó, a minha sombra. Se eu paro, ela para. Se eu me movimento, ela me acompanha e está comigo. Assim é Deus com você.
Quando você está parado, parece que você não está vendo que Deus está agindo, Deus está fazendo. Agora, quando você decide se movimentar, a Bíblia diz que Deus se movimenta com você e Ele te respalda, porque você não está sozinho. Aleluia! Você não está sozinho. Você é mais que vencedor. Garantia de vitória é o que você tem. Então, querido, de verdade, você não está sozinho. Não se isola. Um dos maiores problemas que os jovens se metem é se isolar. Cara, você tem amigos para você contar, tem seus pais, tem os pastores, tem o seu discipulador. Para de querer se mostrar perfeito. Não é vergonha você ser vulnerável. Não é vergonha no dia da dificuldade você procurar ajuda, porque você não está sozinho. Tem pessoas para te tomar pela mão e te ajudar a caminhar. Não se isole. Conte com seus amigos, com seus líderes, seus pastores, seus pais. Amém, gente? O primeiro tópico foi: você não está sozinho. Vamos para o segundo. Mude seus pensamentos. Anote aí se você está registrando essa mensagem. Mude seus pensamentos. O medo coloca em nós sentimentos de escassez. Olha só o que o medo instalado dentro de nós é capaz de fazer. Ele vai dizer o seguinte, constantemente ele vai gritar isso nos seus ouvidos: não consigo, é muito difícil, será? Ninguém me ama, preciso passar na faculdade. O cara nem terminou o fundamental, já está com medo. Meu Deus, tem que passar na faculdade. O medo ele faz você se desesperar. O medo ele faz você questionar se é possível ou não que você faça, é possível ou não que você realize. O medo é capaz de manchar a sua identidade. O medo é como se fosse como é que chama? Quando uma venda que impede a sua visão e você não consegue ver quem você é. É isso que o medo faz. Por isso que eu estou te dizendo, o diabo não precisa te levar para um terreiro e fazer você beber sangue de galinha. Basta que ele deixe você na igreja com medo. Assim ele te paralisa. Eu quero que você nessa noite decida trocar todos os pensamentos de escassez, todos os pensamentos de medo, todos os pensamentos de derrota. Sabe esse negócio de que ninguém me ama? Para! Você viveu a vida inteira buscando alguém que morresse de amor por você. Ei, eu quero te falar que alguém morreu. Jesus morreu de amor por você. Te basta esse amor. Te basta. Sabe, o que você fala, cara, eu quero que você entenda que as suas palavras, elas são poderosas. Tem gente que movido por medo fica falando essas coisas. Isso aqui é desgraça na sua vida. Eu não posso, eu não vou conseguir, ninguém me ama, não vai dar certo, eu não serei ninguém. Olha para minha família, ninguém deu certo. Quem sou eu para mudar a história da minha família? Você é filho de Deus, basta. Filho de Deus. Então para de falar essas palavras escassas e comece a falar o que a palavra diz. Quando o medo tentar colocar em você um pensamento de doença, declare que pelas pisaduras de Jesus você é curado, você é sarado. Quando o medo quiser sugerir uma vida escassa e miserável para você, uma vida desgraçada, grite bem alto dizendo: o meu Senhor Jesus veio para me dar vida e vida com abundância. O meu Senhor suprirá todas as minhas necessidades em glória, através de Cristo Jesus. Comece a falar a palavra, viver a fé, dizer aquilo que a palavra fala a seu respeito e não aquilo que seus olhos estão vendo. Você não se move por aquilo que você vê, você se move por fé. E fé é acreditar, ainda que seus olhos naturais não estejam vendo. Lembra Jesus quando foi multiplicar os pães? Antes de haver a multiplicação, antes dele ver os cestos cheios, ele disse: obrigado, Pai.
Porque a fé permitiu ele enxergar aquilo que até aquele momento não tinha acontecido. Mas porque ele creu e ele agradeceu, aconteceu. Sabe o que é a fé? É você se mover como se você já fosse aquilo que você espera. É você se comportar como se você já possuísse. Isso é fé. A fé te faz se movimentar dessa forma. Vamos ler Romanos 12:2. A banda pode subir, por gentileza. Romanos 12:2. Quem é da casa sabe que isso aí é só é um miguezinho para parecer que está acabando. A banda sobe, mas não está acabando. Romanos 12:2. Olha o que diz a palavra. Aleluia. Olha só. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Olha só, a Bíblia está dizendo, para que você possa viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é necessário que haja uma mudança de mentalidade. Porque enquanto você estiver com pensamentos escassos, é isso que você vai falar e é isso que você vai viver. Agora, quando mudar, sabe? Quando o mundo deixa de te influenciar, as notícias ruins não te apavoram, não te assustam, não te paralisam. Tem gente que eu já ouvi dizer assim: eu não quero ter filho. Como é que eu vou botar filho nesse mundo mau, nesse mundo ruim? Paralisa, não quer ter filho. O plano de Deus é que você construa uma família, e tem gente que tem medo e por isso não quer ter filho. Olha só, porque ela vive aquilo que está programado dentro dela, e ela está programada pelo medo. Agora, quando você sofre essa metanoia, você para de pensar como o mundo pensa, você para de ter medo e você começa a viver com fé. Então nessa hora, você começa a acessar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Aleluia. Então é necessário uma mudança de, sabe, é virar uma chave dentro de você, parar de falar por medo e falar por fé, em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Filipenses 4:6. Está acabando, é sério, está acabando. Filipenses 4:6 diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Olha só, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. A gente tem que parar de ler na superfície, cara, de ficar lendo o raso. Olha só a profundidade do que está dizendo. Deus quer viver uma amizade tão intensa com você, a ponto de que você não tenha medo, que você não tenha preocupação. Antes, você tenha a coragem, a atitude de se colocar diante da presença dEle e pedir aquilo que você precisa. Isso fala de amizade, isso fala de que você não está sozinho. Mas não, tem gente que prefere fazer um postzinho deprimido lá no Twitter, que agora é o X, né? Vai no TikTok, faz dancinha, musiquinha bad. O problema bate, ele recorre a todo mundo, só não procura Deus. Ele procura todo mundo, mas não procura Deus. Então Deus quer te chamar nessa noite para uma amizade, uma vida com Ele, sabe? Entender que vão vir dias ruins, só que esses dias você não estará sozinho. Nesses dias você terá Deus, o seu Pai, do seu lado, e você pode pedir, sabe? Aquilo que está te angustiando, que está sendo pesado para você, coloca diante de Deus. A palavra diz: sejam as vossas petições conhecidas. Coloque diante dEle aquilo que te traz angústia, medo. Ó Pai, é isso aqui, me ajuda. E
você tem um pai para te ajudar. Em nome de Jesus. Para a gente finalizar então, o terceiro tópico. Primeiro nós falamos, você não está sozinho. Depois nós falamos, mude seus pensamentos. E agora, se recarregue constantemente. Amém? Quantos tem celular? Você deu uma carga nele e essa carga é para sempre? Não. Quem tem iPhone mesmo sofre, né? A cada 3 horas tem que colocar carregar. Vocês sabem que a Apple tentou produzir um carro, um veículo, né? Aí no período de teste, ligaram o carro, foram andar, na primeira seta que deu, acabou a bateria. Não foi para frente o projeto automotivo. Ei, se recarregue constantemente. Tem uma historinha de um culto que fizeram, mas é um culto poderoso, um culto cheio de glória. O culto dos patos. Tinha o pastor pato e os membros patos. Era tudo pato. E aí o pastor começou a pregar, o pastor pato começou a pregar e começou a dizer: olha, vocês têm patas, então vocês não têm que ficar andando todos engonçados, vocês têm que correr, vocês têm asas, não é para que vocês sejam como galinhas, vocês têm que voar. E começou a colocar aquela fé no coração dos patos. E aí de repente dentro daquele culto, todos os patos começaram a voar, coisa linda. Pato voa para cá, pato voa para lá, e agora aquela coisa linda. Aí termina o culto. Os patos que estavam voando agora para ir para casa, eles pegam a Bíblia, colocam debaixo do braço e saem andando todo desengonçado. A motivação do pato durou somente no momento do culto. Bastou sair da porta para fora, ele parou de ver quem ele era. Tem muitos que, enquanto o pastor está pregando, ele vai nutrindo uma fé e ele se empolga. Eu sou filho de Deus, é isso mesmo. Show medo, é isso mesmo. Show solidão, Aí ele sai da porta para fora, o medo paralisa de novo. Ai, coitadinho de mim. Deus quer que você entenda quem você é. E para você entender de verdade quem você é, constantemente você precisa estar conectado com a sua fonte. Aquele que te dá energia, aquele que te dá fôlego, aquele que te dá vida. Sabe? Lá no Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. O salmista escreve o seguinte. Salmo 51, versículo 10. Olha esse texto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme ou um espírito obediente. Não tem como você viver uma vida com Deus se você não buscar esse renovo. Não pense você que uma oração te basta. Não, você precisa sempre estar se renovando na presença. Você precisa sempre estar conectado com Deus. Investe no seu devocional, investe no seu secreto. Esteja sempre conectado à sua fonte, para que sempre você esteja ligado, conectado, compreendendo quem você é, a sua identidade, tendo noção do seu peso nessa terra. E eu não estou falando físico, peso espiritual. A influência que você deve exercer nessa terra. Mas para isso você precisa estar conectado com aquele que te mostra quem você é, aquele que abre os seus olhos. Lembra aqueles discípulos, estavam com os olhos fechados, não conseguiam ver Jesus enquanto estavam caminhando, mas foi na mesa, na comunhão, que os olhos se abriram. Então para que seus olhos se abram e você entenda quem você é, e você só entende quem você é quando você entende quem é Ele, aí a sua vida muda. Aí você vai para um outro nível de cristianismo, quando você entende quem é Ele. Se coloque de pé neste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você puder, aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Vamos apagando as luzes um pouquinho, por gentileza. Feche seus olhos. Entronize a presença. Não se disperse. Continue conectado à presença. Eu gostaria que por um instante os corredores fossem fechados, que você desse a mão para essa pessoa que está do seu lado. Vamos fazer uma corrente. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós ligamos na terra já tem sido ligado nos céus. Em nome do Senhor Jesus Cristo,
Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos por um instante. Enquanto nós estamos aqui com os instrumentos, nós vamos começar agora a nossa adoração ao Senhor. Feche seus olhos, abra o seu coração, permaneça segurando a mão do seu irmão que está aí do seu lado. Aleluia, aleluia.